Olá, minha gente. Então, tudo na paz? Então, viva. Pessoal, vamos resolver a questão 98 do caderno de prova azul de Ciências da Natureza do Enem 2020. Vamos resolver com muito cuidado para que você possa fazer um bom estudo. Vamos lá para a nossa lousa digital? Tá aí. Vamos ler. Atenção, acompanhe, tá? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento. Muito bem, vamos descobrir o aumento de quê? Paciência. Olha, eu não quero só te convencer de um gabarito correto. Não, não, não. Eu quero que você entenda tudo que cerca essa questão, porque é assim que você vai dar passos à frente no domínio do conteúdo, certo? Então, para isso, eu vou resolver com muito cuidado e exige nessa resolução que você relembre uma grandeza física importantíssima que vai se chamar fluxo de indução ou fluxo de campo magnético, ok? E de uma lei. Lei que sem ela é impossível você entender essa resolução. A lei de Faraday. Nós estamos falando de um assunto que se chama indução magnética, ok? Então vamos devagar, com cuidado, e eu tenho certeza que você vai fazer um bom estudo. Vamos então, eu vou ficar aqui em cima, tá? Quero definir então a grandeza que se chama fluxo de indução. Fluxo de campo magnético, fluxo de indução magnética, se preferir, fluxo de indução, certo? Muito bem. O que é que você vê aí? Uma região de campo magnético representada pelas linhas de indução, que são as linhas de força de campo magnético, ok? O vetor indução magnética, ou simplesmente vetor campo magnético, ele é tangente a essas linhas e tem o mesmo sentido delas. Você percebe aí? Muito bem, então tem um lugar de campo magnético, tá aí as linhas de indução, certo? Você vai perceber que agora está imerso nessa região de campo magnético um condutor. Esse condutor ele delimita uma área que é atravessada pelas linhas. Essa área eu estou representando pela letra A, certo? Você pode imaginar aí uma espira circular se quiser, mas o mais importante é a área e não o formato da espira, certo? Muito bem. É com o campo magnético, o módulo do vetor indução magnética e a área desse condutor que eu vou definir essa grandeza chamada fluxo de indução. Mas antes, eu preciso que você visualize aí uma determinada direção. É uma direção que é perpendicular à área. Eu vou representar essa direção por uma reta que a gente já acostumou a nomear essa reta de normal, porque quando se fala de direção, normal quer dizer perpendicular. Então essa reta aí, ó, representada pela letra N, essa reta tracejada, ela é perpendicular a essa área. E é com o ângulo entre essa reta e a direção do vetor campo magnético, que eu estou chamando de θ, dá uma olhada aí, de vermelho, é com essa direção do vetor campo B, certo? Esse ângulo θ, eu consigo decompor o vetor campo na direção normal da área, ou seja, na direção de atravessar essa área. E é com essa ideia que eu vou definir a grandeza chamada fluxo de indução. O fluxo de indução vai ser o módulo do vetor indução magnética, ou módulo do vetor campo magnético, vezes a área desse condutor, que é a área atravessada pelas linhas de indução, vezes o cosseno desse ângulo, do ângulo entre B e a normal da área. Está aí. Bueno, mas que equação confusa? Não, esse cosseno é apenas para que você deixe o vetor campo magnético decomposto na direção perpendicular à área. Veja que quando você lê B cosseno de θ, você está encontrando a componente do vetor B na direção paralela a N. E é dessa maneira, então, que se define fluxo de indução. Representado pela letra φ, o fluxo de indução vai ser o módulo do vetor indução magnética, o módulo do vetor campo magnético B, a área delimitada pelo condutor
e o cosseno do ângulo entre a direção do vetor campo magnético e a direção dessa reta que é normal à área. Então o fluxo fica BA cosseno de θ, ok? Não é o caso da questão, não vai precisar, mas eu estou tão perto por que não comentar. A unidade de fluxo de indução no sistema internacional vai ser a unidade de campo, que é o Tesla, no SI, a unidade de área é o metro quadrado, cosseno é adimensional, então o fluxo de indução fica Tesla vezes metro quadrado, que vai se chamar também de Weber, a unidade de fluxo de indução no sistema internacional, tá? Mas eu não vou precisar de tudo isso não, eu vou voltar para o que eu preciso. Eu vou agora representar esse condutor em duas disposições diferentes no campo. Uma vai ser essa aqui, ó. Veja que o condutor, dá uma olhada, ele está disposto no campo de forma tal que a normal da área, aquela reta N, ela é paralela ao campo magnético. Então aquele ângulo θ, ele é 0 grau e o fluxo fica só B vezes A. Compreende? Percebe também que nesse caso eu tenho maior fluxo para o mesmo campo e para a mesma área, quando veja, o ângulo θ é 0 grau, me dando para a mesma área, para o mesmo campo, para o mesmo local, para o mesmo condutor, a disposição que me dá o fluxo máximo é essa, quando o campo magnético atravessa a área perpendicularmente, se preferir, quando o campo magnético é paralelo à reta normal da área, nesse caso o ângulo θ é 0 grau e o fluxo fica B vezes A. Agora, uma segunda disposição para esse condutor no campo magnético é essa que está aí. Veja que é radicalmente diferente, porque agora, dê uma olhada, o vetor indução magnética B, ele é perpendicular à normal da área. O ângulo θ, então, é 90 graus. E o cosseno de 90 graus é 0, por isso o fluxo de indução é nulo. Veja que é fácil entender o que significa isso. Observe que as linhas de indução agora são paralelas à área, elas não atravessam a área do condutor, não há fluxo. Veja então que eu tenho o caso à esquerda, onde o fluxo é B vezes A, e no caso da direita, onde o fluxo é nulo. Relembrou tudo isso? Tá claro aí para você a grandeza física chamada fluxo de indução? Muito bem. Agora dá uma olhada aí na lousa. Imagine o seguinte, tá? Que o condutor, esse condutor na região de campo, ele com a mesma área, no mesmo campo magnético, ele vai sofrer uma rotação com velocidade angular ômega. O que vai acontecer? Haverá uma variação de fluxo de campo magnético num determinado intervalo de tempo, concorda? Muito bem. Existe uma lei que vai regulamentar um fenômeno show de bola aqui. Essa lei se chama Lei de Faraday. O que a lei de Faraday garante para você? A lei de Faraday vai garantir que, se há uma variação no fluxo de indução num determinado intervalo de tempo, surge no condutor uma força eletromotriz induzida, uma tensão induzida. O módulo dessa força eletromotriz induzida é o módulo da variação de fluxo pelo intervalo de tempo. Veja então que quando o condutor ele gira, ele sofre uma rotação no campo magnético, eu tenho o fluxo variável, porque num certo instante o fluxo é nulo, aqui ó, no outro instante o fluxo é máximo, B vezes A, entre esses dois instantes eu tenho fluxos entre 0 e B vezes A. Então com a rotação do condutor na região de campo magnético, acontece uma variação de fluxo, num determinado intervalo de tempo, surge uma força eletromotriz induzida, percebe? Agora olha para mim, se eu aumentar essa velocidade angular, a área do condutor continua a mesma, o campo magnético do local continua o mesmo. Mas se eu aumentar a velocidade angular, eu vou conseguir essa mesma variação de fluxo, por exemplo, de 0 até B vezes A, num certo intervalo de tempo, mas com a rapidez maior, eu diminuo o intervalo de tempo para conseguir a mesma variação de fluxo. Entende isso? Olha, vamos focar aqui na lei de Faraday. Eu estou te falando que se você aumentar a velocidade angular, aumentar a velocidade com que esse condutor gira no campo magnético, o que vai acontecer? Você consegue ter a mesma variação de fluxo, só que no intervalo de tempo menor. O que vai acontecer? Se você consegue ter, olha só, o mesmo ΔΦ, mas no intervalo de tempo menor, você tem uma maior força eletromotriz. Se você consegue, repito, ter a mesma variação de fluxo de indução,
com a velocidade angular maior no intervalo de tempo menor, você tem um aumento da força eletromotriz induzida. E é isso que soluciona essa situação, problema da questão. Então, agora você entende a importância de revisar fluxo de indução e a lei de Faraday? Que quando esse condutor ele gira numa região de campo magnético, ele sofre uma variação de fluxo num determinado intervalo de tempo. Se eu aumentar a velocidade angular, eu consigo ter a mesma variação de fluxo, só que no intervalo de tempo menor. Com isso, eu tenho uma força eletromotriz induzida maior, aumenta a tensão induzida. Vamos ler cada uma das possibilidades? Agora, é importante que você se lembre que só faz sentido qualquer uma das respostas se você ler de novo aqui, ó, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento de, tá? Então veja, o aumento, atenção, veja, olha para mim aqui, o aumento da DDP resulta do aumento de, o aumento da DDP induzida resulta do aumento de. É isso que você tem que se lembrar para cada uma das letras. Vamos lá? Então vai. O aumento do módulo da diferença de potencial induzida resulta no aumento, letra A, do intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Olha, se você diminuir, aqui, maior, se você diminuir a velocidade angular, você tem a mesma variação de fluxo no intervalo de tempo maior. Aí é correto, mas isso acarreta uma redução no valor da força eletromotriz induzida e não um aumento, entende? Olha, tem parte da letra A que está correta, mas ela não justifica o que a questão quer. Qual é a parte correta? Se você diminuir a velocidade angular, você provoca a mesma variação de fluxo no intervalo de tempo maior, mas com isso você tem uma redução na força eletromotriz. E eu quero um aumento na força eletromotriz. Vamos para a letra B. Então leia de novo. O aumento do módulo da diferença de potencial obtida resulta do aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio do aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Aumentou a área? Aumentou a área da bobina? Aumentou a área do condutor? Não aumenta a área. Veja, escuta. A rotação pode mudar a velocidade angular? Pode, mas o que acontece? O campo do local continua o mesmo, o campo magnético, a área continua a mesma. A variação de fluxo, ela sofre mudança, mas não é pela mudança da área. Então, errado. Vamos lá. Letra C. De novo, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento, letra C, da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. De novo, escuta, você não mudou o campo magnético do local e nem a área. O que está mudando é o ângulo θ entre B e a normal da área e a rapidez com que isso está acontecendo. O campo magnético do local não muda e não muda também a área que delimita o condutor. Não, tá? Então volta lá. De novo, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta no aumento, letra D, da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento de sua velocidade angular. Opa, peraí. É verdade que se você aumenta a velocidade angular, você consegue ter uma mesma variação de fluxo no intervalo de tempo menor. Então a rapidez, a taxa da variação de fluxo com intervalo de tempo aumenta. E essa taxa nada mais é do que a força eletromotriz induzida. Ela está indicando como varia o fluxo num determinado intervalo de tempo. Então, perfeito. Vamos marcar a letra D, mas vamos dar uma olhada também na letra E, tá? O gabarito, então, foi encontrado, o gabarito correto. Letra D de dado, já vou deixar aqui, mas vamos ler a letra E. De novo, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta no aumento, da resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento da espessura dos terminais.
Você vai aumentar a espessura do condutor? Não. O que você faz com o condutor é a rotação. Você não muda o material de que é feito o condutor, não muda suas dimensões, não muda a área que ele delimita, não muda o campo do local. O que está variando? Se você aumentar a velocidade angular, você aumenta a taxa com que há variação de fluxo com o passar do tempo, que é a força eletromotriz induzida. Tudo isso regulamentado pela lei de Faraday que está aí. Então, sem sombra de dúvida, resposta correta, letra D de dado. Eu prefiro, gente, investir mais tempo numa explicação mais completa, mais densa, do que apenas te convencer de qual é o gabarito correto. O gabarito correto, depois que a prova passou, serve o que para você? O que vale, o que é útil para você no seu estudo, é o conhecimento que você vai adquirir ou reforçar durante essa resolução. Por isso que eu sempre prefiro ir por esse caminho, tá bom? Gostou da explicação? Então deixa o seu like, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, isso nos ajuda a cada vez mais postar vídeos com qualidade de conhecimento sobre essa ciência maravilhosa chamada física, tá bom? Eu desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.